Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo meio do qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto ainda, fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo, atravesse o corredor, a faixa de Gaza, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Que maravilha! Estava perguntando a Deus o que pregar aqui. Eu estou vindo de uma série de conferências, estou pregando desde quinta-feira. Estou tão cansado que tem hora que eu vou falar Jesus sai Genésio. Você ri porque não é você. E eu estava perguntando: Senhor, o que pregar na igreja do meu amigo apóstolo Salgado? Existem igrejas que há uma sequidão, que há fome espiritual. Existem reuniões cristãs que mais parecem cultos fúnebres do que cultos de adoração. E esta igreja não é assim. Esta igreja é uma das poucas do Brasil que eu não tenho que jogar fogo no povo. É o povo que joga fogo na gente aqui. Na maioria das igrejas eu sou obrigado a falar: dá glória, abre a boca. Aqui eu tenho que falar: quieta, quieta, segura. Aqui o negócio é tão bom que os crentes ajudam o pastor a pregar. O pastor está pregando e o outro ali está igual uma caixa de ressonância, né? Glória a Deus, é sinal de que essa igreja está viva. E em igrejas vivas tudo pode acontecer. Vou fazer um último pedido para que eu possa começar a pregar. Eu estou ficando velho, estou ficando meio ranzinza, Rodrigo. Não sei se você está assim também. Eu já não tenho mais paciência de estar pregando e as pessoas andando na minha frente. Se você então puder encontrar um lugarzinho, sentar, porque a igreja não é passarela de desfile de modas. Isso aqui é um lugar de adoração a Deus. Pastor, mas e se eu tiver uma diarreia? Se tiver, sai correndo, porque tem diarreia que nem Mosec resolve. Mas se não for diarreia, se não for problema com morte, você não tiver que trabalhar, fique quietinho, porque senão você rouba a bênção de quem está tentando prestar atenção no culto. Inclusive até os obreiros, eu vou dar agora uma folga para os diáconos. Não precisam vir aqui à frente, não precisam me colocar água para mim, nem paninho, tá bom? Vocês também vão cultuar agora. Fazendo isso, Deus vai nos abençoar muito. Posso ouvir um glória a Deus? Eu tenho tentado explicar nesses anos, Rodrigo, eu entendi com Deus há pouco tempo, que
Entrar na igreja não é mérito. Porque tem crente que vem para a igreja e diz assim: eu já estou vindo, não pega no meu pé, senão nem aqui eu venho. Problema seu, infeliz. Não é a igreja que perde, é você que perde. E entrar na igreja não é mérito para ninguém. Porque entrar na igreja qualquer um entra, basta a porta estar aberta. Até cachorro entra em igreja. Um dia desse eu estava pregando num culto, tinha um cachorro sentado bem na minha frente. Cachorro mesmo, um vira-lata. E pense no vira-lata atrevido. Os irmãos davam glória a Deus, ele erguia a cabeça e fazia Eu já vi cachorro quente, mas cachorro crente foi o primeiro da minha vida. Alguém podia até falar: meu Deus, até o cachorro está dando glória. Não, não era nada disso. Animais agem por instinto, só seres humanos agem por inteligência. O que aquele cachorro fazia era apenas reverberar, porque as pessoas mexiam com ele, ele mexia. Enfim, entrar na igreja não é mérito de ninguém, porque entrar aqui qualquer um entra. Agora, entrar no culto, aí é mais sério. Você não entendeu, né? Vou falar de novo. Entrar na igreja qualquer um entra. Por isso que a maioria das pessoas passa o culto inteiro batendo papo com a outra, mascando essa desgraça desse chiclete. Não solta o WhatsApp nem por reza brava. Fora os casaizinhos que sentam juntos na igreja e ficam namorando na hora do culto. Ali atrás tem um, olha, acabou de tirar a mão, rapaz. Estava fazendo carinho nas costas da garota. Deu até beijinho no rosto. Fora aquelas meninas ali atrás, não vou nem honesto, não entrego, estão lixando a unha. Alguém avise elas que aqui não é um salão de beleza. Esse lugar é um quartel-general. Eu não venho aqui para visitar o pastor. Eu venho aqui para encher a minha botija de azeite. Porque o verdadeiro demônio está lá fora te esperando. E olha, deixa eu te contar uma coisa: o diabo resiste a qualquer engravatadinho. O diabo resiste e afronta homens e mulheres com carrinho importado, poliglotas, inteligentes e ricos. Mas eu nunca vi o diabo ficar na frente de um canela de fogo. Só que o canela de fogo só pega fogo se ele sair da igreja e entrar no culto. E entrar no culto são fases. Você atravessa o átrio, você chega num lugar santo, e o desejo de Deus é que você vá atrás do véu do templo e entre no santo dos santos. Se eu tiver aqui nesta noite pelo menos meia dúzia de crentes que possam ir comigo no santo dos santos, o céu descerá aqui. E se o céu não descer aqui, esta igreja subirá até o céu. E se alguém entendeu, dê mais um grito de glória a Deus, por favor. Então, Rodrigo, eu falei: Senhor, o que eu prego nessa igreja hoje? O Senhor disse para mim: fale com eles sobre assuntos metafísicos, sobre assuntos transcendentais, sobre assuntos inumanos, sobre coisas sobrenaturais. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos versículos que eu li, ele faz uma prévia de como foi que Deus criou o universo. Em algumas Bíblias, inclusive, está escrito: pela fé Deus criou o universo. Mas a maioria das Bíblias mais antigas diz os mundos. Não é o mundo, são os mundos. Nós não estamos apenas no universo, nós estamos na Via Láctea. A Via Láctea é um mundo do grande universo. Existem bilhões de galáxias. Então imagine você que o escritor aos Hebreus começou a meditar na grandeza do universo, e ele disse: pela fé Deus criou os mundos. E criou os mundos a partir daquilo que é invisível, a partir daquilo que não é matéria, a partir daquilo que é etéreo e também é eterno. Com base na prédica do escritor aos Hebreus, eu tive que começar a imaginar e a pensar o que é que ele estava querendo dizer. Ele está dizendo que Deus criou os mundos. Diga comigo: os mundos. Pergunte a mim: quais, pastor? Com um olhar grosseiro, com um olhar global, eu enxergo e aponto 3 mundos que quase todos os seres humanos conhecem. O primeiro seria o mundo do homem, o mundo físico. O segundo seria o mundo do próprio Deus, que é o reino dos céus. E o terceiro seria um mundo meio desgovernado, que seria o reino do diabo. Na maioria das grandes civilizações antigas, eles criam na existência de 3 mundos. Quem conhece, por exemplo, a cultura dos gregos,
vai se lembrar da mitologia e do panteão dos deuses gregos. Os deuses gregos se limitam a 3. São eles Zeus, Hades e Poseidon. Cada um governa uma espécie de mundo. Então na maioria das civilizações é conhecido 3 mundos. Então eu creio que pela fé Deus criou esses 3 mundos. A princípio criou Deus o seu mundo. O mundo de Deus é o mundo original. Qual é o mundo de Deus, pastor? O reino dos céus. No princípio criou Deus os céus e a... Deus não criou o céu. No princípio criou Deus os, no plural, os céus. Deus existia eternamente. Não há um ponto de partida para a existência de Deus. Deus é um ser incriado. Ele criou todas as coisas. Por isso mesmo que quando o profeta Isaías vai ver Jesus nascer, ele é obrigado a explicar algo que só quem é espiritual entende. 700 anos antes de Deus vir ao mundo em forma humana, olha o que Isaías viu. Ele viu um menino nascendo. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele disse assim: o menino nos nasceu. Mas ele não para por aí. Ele diz: o menino nasceu, mas um filho se nos deu. Menino e filho não é a mesma coisa. O menino é menino porque é homem, e homem só é homem porque nasce, tem princípio. O homem só é homem porque ele tem uma origem, no ventre de uma mulher, ali nasce. Então Isaías está vendo Deus vindo à terra e diz assim: Deus não será só Deus, será homem, porque o menino vai nascer. Aí ele diz: só que o menino não vai ser só homem, ele vai ser Deus. Então eu vi o menino nascer, mas eu vi o filho descer do céu e encarnar dentro daquele menino. Todas as vezes que a Bíblia fala de Jesus, ela fala de Jesus, o Cristo. E nós colocamos esse apelido de Jesus Cristo. A Bíblia não diz Jesus Cristo, ela diz Jesus, o Cristo. A palavra Cristo aparece com C maiúsculo. Algumas pessoas pensam que é o sobrenome de Jesus, e não é sobrenome. Jesus é o nome do homem. Cristo é o nome de Deus. A palavra Cristo significa o ungido na eternidade. Então Jesus era um homem cheio de Deus dentro dele. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quem já ouviu a palavra Emanuel? O que significa? Não ouvi. Emanuel significa? Se eu te falar que não é, você acredita? A palavra Emanuel na nossa Bíblia, está escrito lá: e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Aparece como nome próprio. E aparece um Emanuel com 2 M's. E não existe isso nem na nossa língua, nem na língua de Camões. A Bíblia Sagrada foi escrita primeiro em aramaico, depois em hebraico, depois em grego. Nessas 3 línguas antigas. A Bíblia Sagrada depois foi traduzida para o latim, que era a língua universal. Da língua universal, a igreja sofreu um racha, vem Martinho Lutero e traduz do latim para o alemão. Depois do latim para o alemão, o evangelho começa a crescer, e lá na Inglaterra, John Wycliffe pega e traduz a Bíblia para o inglês. E é do inglês que nós temos a tradução para o português. Quem traduziu a Bíblia do inglês para a nossa língua portuguesa foi um padre, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida pega do inglês e começa a traduzir. Ele é um português, ele é um... Qual o nome mais famoso dos portugueses? Manuel. Quando ele leu em inglês a palavra parecida com Emanuel, mas não era Emanuel, era In-man-el. Eram 3 palavras separadas por 2 hífens. In, tracinho, man, tracinho, el. In-man-el. In-man-el. Ele leu isso e ele disse: opa, esta palavra parece palavra portuguesa, deve ser o nome Manuel. E ele colocou Emanuel e traduziu por Deus conosco. Mas não é Emanuel, é In-man-el. Pergunte para mim o que significa isso, pastor. Em inglês, in é dentro, man é homem, humus, barro, terra, e el é o sufixo do nome do grande Deus, o grande El Shaddai, o grande Elohim. Então, no original não está escrito Emanuel, está escrito In-man-el. Ô garoto de vermelho, solta esse cabo e vem para cá correndo. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 espírito de tartaruga, eu te repreendo. A
tradução da língua portuguesa diz que Emanuel é Deus. Deus conosco é mais ou menos isso, ó. Você vai para a escola e Deus vai com você. Você para, Deus para. Você recua, Deus recua. Isso seria Deus conosco. Já tá bom, não tá? Só que Emanuel não é Deus conosco. É In. Man. El. Não é Deus conosco, é Deus dentro de nós. Aí é mais ou menos assim, ó. É Deus quem te leva para a escola. Ei, segura aí. Deus não está com você. Deus está dentro de você. Por que é que você acha que o diabo não te encara? Aliás, o diabo só não te encara quando você sabe quem você é. Ele só te humilha quando você não sabe quem você é. Pastor, explica. Se você não sabe que Deus está dentro de você, o diabo vai pisar em você. Mas se o diabo souber que você sabe que você é um veículo de Deus, por onde você passar, o diabo vai sumir da sua frente, porque ele não respeita você, ele respeita aquele que está dentro de você. Tem uns textos na Bíblia que às vezes dá um nó na cabeça da gente. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os... Olhe para a sua mão, por gentileza. O que você vê? Esmalte, unhas, falanges, calos. Você acha mesmo que esse pedaço de carne podre cura alguém? Mas a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os... Tem um segredo. A Bíblia diz que onde a planta do seu pé pisar, te dou por herança. Olhe para o seu pé. O que você vê aí? Joanete, chulé, frieira. O Robson, esse garoto que está aqui do meu lado, que hoje ele está meio bravo comigo. Eu parei de dormir no mesmo quarto que ele, não tem jeito. Um dia eu estava dormindo à noite e subiu um cheiro de queijo parmesão. Eu olhei assim, estava ele com o dedo no meio dos dedos, coçando. Frieira. Será que é isso que tem no seu pé? Se o seu pé é podre, como é que ele pode tomar posse de alguma coisa? Vem para cá de novo, garoto. Você vai fazer uma coisa de maluco. Agora vem cá, fica à minha direita. Põe a mão esquerda na minha cintura. Põe a sua mão em cima da minha mão. Fecha os dedos. Segura. Presta atenção nos meus pés. Pé direito. Pé esquerdo. Vamos andar. Ou já começou a entender. Olha aqui. Quando o enfermo está na sua frente, você vai botar a sua mão. Você só vê a sua, né? Mas tem uma outra mão que vai junto. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando você vai pisar em algum lugar para dizer: essa terra é minha, quando você levanta o pé e bate, não é só o seu pé que pisa, é o pé dele que vai junto com o seu. Você não é normal. Alguém acredita nisso? Então dá um berro de glória a Deus aqui dentro desse lugar. Deus criou 3 mundos. A princípio o seu mundo, o mundo invisível, o seu reino, o reino dos céus. Depois Deus criou o nosso reino, o reino dos homens, que é a terra, o reino material. E por último, Deus criou um espaço que eu passei a vida inteira pregando errado para os crentes. Pergunte por quê? Eu dizia: Deus criou o reino das trevas. Até o dia que ele me falou assim: você mentiu para o povo, você errou. Eu falei: por quê? Porque o diabo não tem reino. O Senhor disse: eu fiz um puxadinho para ele ficar. Mas como ele me deu trabalho, até a chave do puxadinho eu peguei para mim de volta. O puxadinho do diabo chama inferno. O inferno não foi feito para o homem. O homem vai para o inferno porque é um idiota, elevado ao cubo. Mateus 25, Jesus disse: o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Você não é anjo do diabo. O ser humano não é anjo do diabo. O homem só vai para o inferno porque é um idiota. Porque existe uma válvula de escape chamada sangue de Jesus Cristo, que purifica o homem de todo pecado. Então eu passei a vida toda, Salgado, dizendo que o diabo tinha um reino. Mas o diabo não tem um reino. Só pode ter reino quem é descendente de rei.
Oh meu Deus, só uma irmã entendeu, eu vou melhorar. Só pode ter reino quem é descendente de rei. Deus é rei dos reis, sim ou não? Aí ele falou assim: agora eu vou criar um reino para os meus filhos. Então Deus criou o reino dos homens. Olha que coisa bela. Ao criar o reino dos homens, mesmo sendo ele dono desse reino, Deus chamou o homem e disse assim: olha, a terra é minha, mas eu passo ela para você. E quando Deus fez o nosso pai, Deus chamou Adão e disse assim: Adão, domine a terra e sujeite a terra. Dominai a terra, sujeitai a terra. Ambas palavras na nossa Bíblia estão no imperativo. Não é Deus dando um conselho dizendo: se você quiser dominar, se você quiser possuir. Não, Deus entregou a terra e disse assim: a terra é sua porque você é meu filho. Domine a terra, sujeite a terra, faça dela o que você quiser. Você nunca se perguntou como era o nosso pai na fé, Adão? Tem gente que pensa que Adão era igualzinho a gente, mas não era mesmo. Não era. Adão era um homem diferente. Primeiro que ele não enxergava como nós. Tanto é que ele estava nu e não sabia que estava nu. Como é que alguém está pelado e não sabe que está pelado? Só há uma explicação, pergunte qual. O corpo dele não era igual ao nosso. Embora fosse de carne e osso, o corpo dele era revestido de glória. Eu vou te mostrar Adão no Éden, mas lá no Novo Testamento. Pergunte onde? Monte Tabor. Vou te mostrar o segundo Adão, Jesus. Ele tinha 12. Quantos ele tinha? Eram especiais? Sim ou não? Eram especiais? Eram apóstolos? Fundaram a igreja? Mas mesmo sendo 12 apóstolos, ele disse assim: o que eu vou mostrar agora não é para todo mundo. É só para aqueles que andam comigo e acreditam de verdade. Aí Jesus sobe para o alto da montanha e diz: só vem comigo Pedro, Tiago e João. Tem crente que não está preparado para ver o que Deus tem para mostrar. Ele pode ser crente, ter carteirinha de membro, cara de membro, pode ser até pastor, até o cachorro dele pode ser pastor alemão. E Deus não revela para ele. Porque tem coisas que Deus revela só para quem, mesmo pisando na terra, está com a mente ligada no céu. E lá no alto do Monte Tabor, Jesus disse: Pedro, Tiago e João, fiquem aqui. Ele se afastou à distância de um tiro de flecha, uns 25 metros. A minha Bíblia diz que o céu abriu e 2 personagens desceram para falar com ele. Quando eles estavam descendo, Jesus disse assim: não precisa descer não, eu vou aí. E ele, de carne e osso salgado, estendeu os braços e começou a brilhar. Monte da Transfiguração. Jesus era homem de carne e osso, e a glória que tomou conta do corpo dele fez ele brilhar. Não se escandalize, além de brilhar, ele flutuou no ar. Esse era Adão. Adão era assim. Como é que você acha que Adão colocou nome nos animais? Ah, pastor, ele parou o cachorro e falou: você vai chamar Uau Uau. Sim, até aí tudo bem. Quer ver começar a complicar? Como é que ele colocou nome nos pássaros? Ah, pastor, ele viu em cima da árvore. Sim, mas tem pássaro que voa bem no alto das montanhas. Como é que ele escalou montanhas? Já dificultou, né? Agora quer ver o negócio se entornar? A minha Bíblia diz que ele colocou o nome nos peixes do mar. Falar no nome do peixe da lagoa eu até entendo, o peixe está ali perto. Agora colocar nome nos peixes do mar. Como é que ele viu os animais do mar? Quem ensinou ele a nadar? Eu creio que Adão tinha um corpo como o nosso, mas era um corpo glorificado. Pode me chamar de louco, eu acho que Adão voava. Se não voava, flutuava. Eu acho que Adão respirava debaixo d'água. Pergunte por quê? Que ele não podia morrer. Ele não podia morrer de jeito nenhum. Deus disse: você só morre se comer daquele fruto. Enquanto não comia do fruto, a morte não podia tocar nele. Então existem coisas extraordinárias na Bíblia que às vezes nós perdemos tempo só com os nossos problemas e deixamos de descobrir os segredos de Deus. Quando você descobre quem você é, a sua vida muda.
Eu fui criado no lixo. Lá na Vila Tatu, onde eu morava, tinha um bairro chamado Remonta. A Remonta era o lixão da cidade. Eu fui criado no lixão. Minha mãe não sabe ler nem escrever. Eu não tenho nome de pai nos meus documentos. Eu sou famoso filho bastardo. Eu engraxei sapato, cortei cana, apanhei laranja, algodão e café. Eu estava indo para o mundo do crime. Com 12 anos de idade eu já era viciado em cocaína. Porque um abismo atrai outro abismo. Os meus amigos, os que eu não enterrei, foram parar na prisão. E os que não estão na prisão foram parar numa cadeira de rodas. E eu me tornei uma autoridade. Pergunte por quê? Entrei numa igrejinha barulhenta. Perguntaram, quem é você? E eu humildemente falei assim, eu sou o Marquinhos da Dona Lúcia. Eu moro na Remonta. E uma irmãzinha que só tinha 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Era analfa de pai e beta de mãe. Ela levantou meu queixo e disse, não, você é filho de Deus. E eu falei, o que significa? Ela disse, tudo que você quiser pode vir na palma da sua mão. Você pode conquistar tudo. Eu falei, de que forma? Busque a Deus, ore a Deus, sobe o monte, desce o monte, consagra, entra em campanha, respeita o profeta, faz desafio, faz voto. Mas e as pessoas que não creem? Ela disse para mim, ignora esses coveiros de igreja. Ela me deu um conselho, sai de perto de crente velho. E eu falei, não pode ficar perto dos crentes de cabelo branco. Ela disse, eu não disse velho crente, eu disse crente velho. O tal do crente velho pode estar na igreja 2 meses, mas a mente dele não cresce nunca, ele envelheceu. Então existe o crente velho e o velho crente. Perto do velho crente pode ficar. Porque o velho crente é aquele que está na igreja há muito tempo, mas continua acreditando. Ele diz, eu sei o que Deus pode fazer, eu sei onde Deus pode te levar. Está na hora de você começar a viver o sobrenatural tão sonhado e tão pregado. Mas de que forma, pastor? Primeiro, você tem que acreditar em quem você é. Se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Se você passar a vida inteira dormindo à noite, ou antes de dormir, chegar na frente da penteadeira, murchar o rosto, abaixar os ombros, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada de cima de uma árvore, ficar com um lenço na mão, olhando para o espelho com pena de si mesmo, chorando, dizendo assim, eu não presto, eu não valho nada, eu nunca vou a lugar nenhum. Eu repreendo esse espírito de inha. Ai, essa é boa. Espírito do quê? Pergunte, que espírito é esse, pastor? É um espírito de pequenez que pega todo crente que não sabe quem ele é. Ele só sabe falar no diminutivo. Eu sou um crentinho, vou naquela igrejinha daquele apostolinho. Eu tenho um carrinho, tenho um cachorrinho, eu tenho um empreguinho, tenho uma esposinha. Tudo para a pessoa no diminutivo, porque ela tem pena de si mesma, ela se vitima. Nesta noite esse espírito vai sair. Deus vai te dar um espírito do ão. Espírito do quê? Pergunte, o que é isso, pastor? Deus vai te tornar em um campeão. Você será uma bênção. O que vai cair sobre você hoje é uma poderosa unção. Eu quero ver o que vai acontecer quando você colocar o pé naquela porta para fora. Vou profetizar e não se apavore. Quando chegar na rua da sua casa, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai enxergar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. E não corra deles, nem faça o sinal da cruz. Encare, porque os demônios inteligentes vão se mudar de lá. E os ignorantes vão ser atropelados pelos seus pés, porque você não é normal. O reino de Deus tem uma organização. Deus é o rei eterno. Ele tem os seus ministros. Ele tem anjos de patentes. Ele tem arcanjo. Ele tem serafins, querubins. Ele tem ofanins, que nós chamamos de anjos mensageiros. O Senhor tem um séquito de súditos. O reino de Deus é organizado. Quando Deus expulsou o diabo tentou fazer uma organização com os anjos que caíram. Mas pense num reino que não presta para nada, é o reino do diabo. Pense num reino dividido. Você já viu briga de facções? Lembra quando saiu lá do presídio do Maranhão? Uma facção brigando com a outra. Demônio brigando com demônio. Pense num reino que não presta. Se eles se reúnem e dizem, vamos tomar o mundo, eles tomavam o mundo. Mas nem os demônios se entendem, porque não tem organização nenhuma. Por isso não prosperam.
Mas existe o reino dos homens. E o problema do reino dos homens é que os homens não sabem o poder que têm. No reino de Deus, quem manda é Deus. No reino dos homens, quem manda? O homem. Só que os homens são tão ignorantes que se curvaram diante do diabo. Pergunte como? O diabo, conhecendo a lei, sabe que ele não pode ficar aqui nesse mundo. Esse mundo é matéria. Se é matéria, ele é espírito. Se ele é espírito, ele não pode viver nesse mundo. Olha que coisa interessante. Por mais poderoso que seja o diabo, se ele tivesse a ousadia de chegar aqui perto de mim agora e tentar agarrar o meu pescoço para me enforcar, ele não daria conta. Pergunte por quê? Porque eu sou matéria e ele é espírito. Como ele é espírito, ele não pode tocar aquilo que é matéria, a não ser que abra uma oportunidade no mundo cósmico. E Deus disse: toca. O diabo só toca em alguém quando Deus deixa. Então fique tranquilo, porque Deus não vai deixar o diabo te tocar nunca. Você é dele. Mas aí começamos os problemas. Pergunte quais. Como o diabo é inteligente, sabendo que esse mundo é matéria e só pode viver aqui quem é matéria, ele encontrou uma brecha na lei. Ele, conhecendo a lei de Deus, ele encontrou uma brecha na lei para entrar nesse mundo. Pergunte de que forma. Se alguém chegar na sua casa, entra de qualquer jeito? Um desconhecido entra na sua casa? A não ser que queira roubar. Por isso tem uma lei para punir. Agora, só entra na sua casa quem você deixa. Só entra na sua casa quando o dono da casa abre a porta e diz: pode entrar. O diabo entendeu que para entrar nesse mundo ele tinha que falar com o dono desse mundo. Só que como é que ele vai falar com o dono desse mundo se ele é espírito? Você está vendo algum anjo aqui dentro? Se tiver, aproveita que já já ele vai embora. Por quê? Pergunte por quê. Porque ele não é desse mundo. Tudo que é feito de uma matéria, se tirar da matéria, ou ele morre, ou se transfigura. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Se tirar uma vaca do capim, o que acontece com ela? Morre. Se tirar uma estrela do céu, quem já viu estrela cadente? Quando vai entrando na nossa atmosfera, o que acontece com ela? Puf, apaga. Por quê? Porque estrelas são gases. E os gases estão no firmamento. A palavra firmamento são gases. As estrelas só brilham porque estão na matéria delas. O peixe só nada porque está na matéria dele. A vaca só vive porque está na matéria dela. Os anjos só podem ser anjos se ficarem diante daquilo que os criou e os gerou. Anjo é espírito. Saiu do fôlego do próprio Deus. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se anjos são espíritos, a palavra espírito no grego é ruach. E ruach é isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Espírito. Ruach. Ou é sopro ou é hálito. Anjo foi criado a partir do próprio Deus. Se sair de perto de Deus, ele não pode morrer porque é eterno, mas ele se transfigura. Paulo diz: o diabo pode aparecer para nós em forma de anjo de luz. Ele diz que ele pode aparecer, mas por que ele não aparece? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque ele não tem mais habilidade. Só é luz aquele que parte da luz. Vou te dar um ensinamento que você nunca ouviu na vida. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem crê nisso? Tem um anjo do Senhor ao seu redor agora? Esse anjo chega perto de você quando você abre os olhos e acorda. E fica do seu lado até você dormir. Quando você dorme e entra no estado alfa e no estado beta, que é aquele que, se a trombeta não tocar no seu ouvido, você não acorda. Quando você está quase morto, o anjo olha e diz assim: agora não precisa mais de proteção. O anjo voa para o céu. E ele vai no monte da congregação. E ele fica diante de Deus. Porque Deus é o sol da justiça. E é o brilho da glória de Deus que faz com que os anjos brilhem. Satanás e 1/3 dos anjos caíram. Como não estão mais à presença de Deus, se tornaram em trevas.
não podem morrer, porque são espírito, e espírito é eterno, mas eles se transfiguram. Anjo se alimenta da glória de Deus, porque anjo não tem paladar, anjo não come. Eu disse que anjo se alimenta do quê? E tem gente duvidando, né? Se eu provar para você que anjo se alimenta da glória de Deus, você promete dar uma glória a Deus bem forte? A ciência diz que o homem é o que o homem come. Quem concorda com isso? Cadê os irmãos que fazem dieta aqui? Levanta a mão para eu ver. Rodrigo, pronto, ele é o primeiro. Quando você sentou lá diante do doutor Abib, ele falou assim para você: você é o que você come. Como o homem é o que o homem come, por isso que existem dietas balanceadas. Mulher aqui conhece mais disso, né? Pergunte para a irmã por que o cabelo dela está tão bonito, e ela vai te dizer: vitamina C. A outra você fala: nossa, sua pele está linda, porque vitamina A, E, D. A outra fala: nossa, você está branquinho demais, porque está faltando vitamina D, preciso tomar sol. Ora, o homem é feito daquilo que está ao seu redor. Então, esse corpinho bonito que está aí do seu lado em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou em forma de um lindo violão, isso aí é herança genética e parte da sua dieta, porque o homem é o que o homem é o que o homem. A beleza do cabelo depende da comida, sim ou não? A beleza da pele depende da comida, sim ou não? Então me conte o que aconteceu lá em Deuteronômio capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 16. Quando um homem chamado Moisés desceu do alto da montanha no seu primeiro jejum de 40 dias, arrastando as tábuas da lei. Quando ele chegou no pé da montanha, estavam adorando um bezerro. Ele ficou com tanta raiva que ele quebrou as tábuas, e ele diz: e arrojei as tábuas da minha mão e voltei para a montanha. E mais 40 dias e mais 40 noites não comi pão e nem bebi água. O jejum de Moisés é anormal, ele jejua 80 dias. 2 jejuns de 40 dias sem interrupção. Nenhum ser humano vive 80 dias sem comer e sem beber. É humanamente impossível, sim ou não? Mas como é que ele volta vivo lá de cima? Calma, já vou te mostrar o alimento que ele comeu. Ele comeu um negócio lá em cima que não entrou pela boca, foi absorvido pelo Espírito, porque é o alimento dos anjos. Só que o alimento dos anjos é tão forte que quando ele desceu, pense numa pele bonita. Não entendeu ainda, né? A Bíblia diz que o rosto de Moisés, não ouvi, o rosto de Moisés brilhava, e brilhava tanto que precisaram pegar um pano para tapar o rosto dele, porque ninguém conseguia olhar